Em 2017, a pacata cidade de Chatham, na Inglaterra, foi abalada por um crime que chocou a comunidade e trouxe à tona questões urgentes sobre segurança, redes sociais e os perigos do comportamento obsessivo. Molly McLaren, uma jovem de 23 anos, cheia de vida, sonhos e um futuro promissor, viu sua trajetória interrompida de forma trágica. O que começou como uma conexão aparentemente promissora em um aplicativo de namoro se transformou em um pesadelo de manipulação, controle e perseguição. Este caso não é apenas sobre uma perda devastadora, mas também sobre as falhas sistêmicas que permitiram que o perigo escalasse sem controle. Molly McLaren era uma jovem de 23 anos que parecia carregar o sol dentro de si. Estudante do segundo ano de saúde e fitness na Universidade de Kent, em Chatham, Inglaterra, ela estava no caminho para conquistar um diploma de primeira classe, prova de sua dedicação e inteligência. Molly não era só uma aluna brilhante, ela tinha um jeito especial de fazer as pessoas se sentirem vistas e acolhidas. Amigos e familiares diziam que seu sorriso iluminava qualquer ambiente, e sua empatia era tão natural que até estranhos se sentiam à vontade perto dela. Tendo enfrentado batalhas pessoais contra a bulimia e a ansiedade, ela transformou suas lutas em força, escolhendo uma carreira que a permitia ajudar outros a encontrar equilíbrio e saúde. No seu blog, compartilhava dicas de treinos, alimentação saudável e reflexões sinceras sobre seus desafios, inspirando quem enfrentava transtornos alimentares. Além dos estudos, Molly trabalhava meio período, primeiro como barista e depois como recepcionista em uma academia, enchendo seus dias com uma rotina agitada, mas cheia de propósito. Sua conexão com a família era inabalável. Os pais, Joanna e Douglas, e o irmão mais velho eram seus maiores aliados, compartilhando jantares, conversas e momentos simples que ela valorizava profundamente. Nas redes sociais, Molly postava sobre sua vida com entusiasmo, mas sempre com cuidado para incluir os outros, refletindo quem ela era, alguém que queria espalhar luz. Em julho de 2016, Molly decidiu explorar o mundo dos encontros online. Solteira e sem experiência com namoros longos, ela queria encontrar alguém que compartilhasse seus interesses, como fitness e uma visão positiva da vida. No Tinder, ela criou um perfil e logo encontrou um match que parecia promissor. Um homem de 25 anos, trabalhador de um armazém em Woldon, Kent. Ele se apresentou como alguém apaixonado por academia, saúde e bem-estar, exatamente como ela. Durante as conversas, eles descobriram uma conexão mais profunda, compartilhando suas experiências com saúde mental. Molly abriu o coração sobre sua bulimia e ansiedade, enquanto ele revelou que lidava com depressão desde a adolescência e havia sido diagnosticado com transtorno bipolar. Essas trocas criaram um laço forte, e por meses eles conversaram diariamente, construindo uma relação virtual que deixou Molly animada. Mesmo empolgada, ela foi cautelosa, preferindo esperar até novembro de 2016 para conhecê-lo pessoalmente, mostrando seu cuidado em não se apressar. Quando o encontro finalmente aconteceu, em novembro de 2016, a relação deslanchou rápido. Molly e o namorado começaram a namorar, e ela o apresentou à sua família, que ficou encantada com ele. Joanna e Douglas o acharam educado, bonito e com uma energia que parecia combinar com a da filha. Ele se encaixou tão bem que parecia natural tê-lo por perto. O casal passava horas juntos na academia, correndo ou caminhando, vivendo a paixão comum pelo fitness. Um momento marcante foi quando ele correu a maratona de Londres para arrecadar fundos para pessoas com transtornos alimentares, com os pais de Molly na torcida, orgulhosos de sua causa. Molly também o levou para seu círculo de amigos, e todos o receberam bem, vendo como ele parecia fazer bem a ela. Para quem olhava de fora, era o começo perfeito de uma história de amor, com Molly radiante por finalmente ter encontrado alguém que parecia entender e complementar quem ela era. Mas nem tudo era o que parecia. Apesar de Molly abrir as portas de sua vida, convidando para jantares familiares e saídas com amigos, ele não retribuía o gesto. Nunca apresentou seus próprios amigos ou familiares, nem compartilhava detalhes sobre sua rotina. Dizia que jogava futebol com colegas uma vez por semana, mas Molly nunca foi convidada a assistir ou conhecer esses amigos, o que a deixava curiosa. Ele também começou a passar um tempo exagerado com a família dela, a ponto de estar mais com Douglas, o pai de Molly, do que com o próprio pai. Até no Dia dos Pais ele escolheu ficar com eles, algo que começou a parecer estranho. Outro sinal preocupante era seu desconforto quando Molly precisava de espaço. Se ela queria estudar ou ficar sozinha, ele insistia em estar presente, mesmo que fosse só para ficar sentada em silêncio ao lado dela, como uma sombra. Esses momentos deixavam Molly desconfortável, como se sua liberdade estivesse sendo testada, embora ela ainda tentasse entender o comportamento dele. Com o tempo, o controle dele ficou mais evidente. Ele começou a questionar as escolhas de Molly, desencorajando-a de sair com amigos ou ir a eventos sem ele. Usava táticas emocionais, fazendo-se de vítima ou sugerindo que ela o estava abandonando se escolhesse outras companhias. Certa vez, quando Molly apresentou sua amiga Amélia a ele, a interação foi fria.
Depois, ele disse a Molly que Amélia não era uma boa influência, tentando semear desconfiança para afastá-la das amigas. O ciúme dele não se limitava a outros homens, ele parecia incomodado até com o tempo que Molly passava com a família. Durante a festa de 60 anos de uma tia de Molly, ele ficou à parte, com os braços cruzados e uma expressão de reprovação enquanto ela dançava com primos e sobrinhos. Familiares notaram o comportamento e comentaram entre si, sentindo que algo não estava certo. Molly, sempre tentando agradar a todos, ainda não via a gravidade desses sinais, mas as sementes da dúvida já começavam a crescer. A tensão no relacionamento de Molly McLaren atingiu um ponto crítico após a festa de 60 anos de sua tia. No hotel onde a família estava hospedada, Molly sentiu o peso de mais uma discussão que a deixou abalada. Por volta da meia-noite, ela enviou uma mensagem desesperada para sua mãe, Joana, pedindo ajuda e dizendo que seu namorado estava agindo como louco. Joana, preocupada, desceu imediatamente para o quarto onde o casal estava. Lá, encontrou o namorado de Molly tentando mostrar um vídeo que havia gravado dela durante o desentendimento. Ele a provocara de propósito, capturando suas reações para fazer parecer que ela estava fora de controle, uma tentativa clara de manipulá-la e pintar uma imagem distorcida dela para os outros. Joana, firme, recusou-se a assistir ao vídeo e pediu para falar com Molly a sós. Na conversa, Molly abriu o coração, confessando que já não sentia o mesmo por ele. Ela admitiu que o comportamento controlador dele a estava sufocando e que algo no relacionamento parecia profundamente errado, como se ela estivesse perdendo a si mesma. Dias após a viagem, Molly tomou coragem e terminou o namoro. Sentada com ele, ela explicou como se sentia presa, como se cada passo seu fosse vigiado e cada escolha questionada. A reação dele foi um choque. Em vez de aceitar, ele explodiu em mensagens cruéis, chamando-a de nomes ofensivos e jogando acusações que a pegaram desprevenida. Era uma faceta agressiva que Molly nunca tinha visto tão claramente, e aquilo a assustou. Mesmo após o término, ele não desistiu. Bombardava o celular dela com mensagens, ora implorando para voltar, ora usando sua suposta fragilidade emocional para apelar à empatia dela, dizendo que precisava dela para lidar com seus problemas. Molly, com seu coração generoso, hesitou. Contra seu melhor julgamento, e acreditando que ele poderia mudar, ela cedeu e retomou o relacionamento meses depois. Mas a esperança logo se desfez. O controle dele só aumentou. Ele chegou a largar o emprego, dizendo que queria estar mais perto dela, mas isso significava aparecer sem aviso em momentos que ela precisava estudar ou descansar, invadindo ainda mais sua rotina e fazendo-a sentir que não tinha espaço para respirar. Em maio de 2017, Molly tentou uma última vez salvar o relacionamento com uma viagem juntos. Ela queria acreditar que poderiam encontrar o que haviam perdido, mas o que encontrou foi um pesadelo. O comportamento dele tornou cada momento insuportável, com brigas constantes e atitudes que a faziam se sentir pequena. De volta quente, ela confidenciou às amigas que foram as piores férias da vida, um sinal claro de que não havia mais volta. No final daquele mês, durante uma festa para celebrar seu aniversário atrasado, Molly chegou ao limite. Após mais uma discussão, ela terminou tudo ali mesmo, no calor do evento. Ele reagiu com fúria, jogando objetos pelo chão, subindo em uma mesa e gritando que ela o havia humilhado na frente de todos. Para Molly, porém, o término trouxe um alívio imediato, como se ela tivesse finalmente recuperado um pedaço de si mesma. Mas ele não aceitou a decisão. Nos dias seguintes, mensagens incessantes chegavam, pedindo uma nova chance, implorando para reconsiderar. Desta vez, Molly se manteve firme, determinada a não ceder. O alívio de Molly durou pouco. A partir de 17 de junho de 2017, o ex-namorado começou uma campanha de assédio que invadiu sua paz. No Facebook, ele postava mensagens cruéis, acusando-a de usar cocaína e marcando seus pais, Joana e Douglas, para garantir que vissem e sentissem a humilhação junto com ela. Molly e sua família bloquearam ele em todas as redes sociais, mas ele não parou. Continuava publicando ofensas que chegavam até ela por amigos em comum, cada palavra como uma tentativa de feri-la mais. Molly, junto com sua amiga Amélia, denunciou as postagens ao Facebook, mas a resposta foi frustrante. Algumas mensagens foram removidas, mas outras permaneceram, com a plataforma alegando que não violavam suas regras. Além das redes, ele inundava o celular de Molly com mensagens e e-mails, oscilando entre pedidos para voltar e frases que soavam como ameaças disfarçadas, deixando-a com medo crescente de que ele pudesse aparecer a qualquer momento na porta de sua casa. O comportamento dele ficou tão preocupante que, em 22 de junho de 2017, Molly e Joana decidiram agir. Elas foram à delegacia de North Kent para registrar um boletim de ocorrência, detalhando o assédio e o impacto que estava tendo na vida de Molly. Na frente delas, a polícia fez uma ligação para ele, pelo viva voz, alertando que parasse imediatamente ou enfrentaria consequências legais. A voz do outro lado da linha era fria, quase provocadora.
Quando perguntado se queria que Molly precisasse voltar à delegacia, ele respondeu com um comentário sarcástico e completou com uma frase que gelou o sangue de mãe e filha: "O pior ainda está por vir." Joana percebeu o tom desdenhoso, como se ele não levasse a polícia a sério, e isso a assustou profundamente. Os policiais orientaram Molly e a família a bloqueá-lo em todos os canais e a relatar qualquer novo abuso. Mas, 5 dias depois, em 27 de junho, a polícia precisou contatá-lo novamente, pois ele continuava ignorando os avisos, mostrando que não tinha intenção de parar. Com o medo crescendo, Molly e Joana tomaram medidas drásticas para proteger a jovem. Elas imprimiram fotos do ex-namorado e distribuíram aos vizinhos, pedindo que chamassem a polícia imediatamente se o vissem por perto. Para elas, ele não era mais só uma lembrança incômoda, era uma ameaça real. Molly começou a compartilhar seus temores com amigos próximos, enviando mensagens que revelavam o quanto estava assustada. Em uma delas, escreveu: "Estou com medo que ele me machuque." Em outra, mencionou que ele sabia que seus pais estariam fora por 2 semanas, o que a deixava ainda mais vulnerável. Cada dia parecia trazer um novo peso, e Molly sentia que precisava estar sempre alerta, como se o perigo pudesse surgir a qualquer momento. O assédio logo deixou o mundo virtual e ganhou contornos ainda mais assustadores. Ele encontrou uma aliada improvável, uma mulher que conhecera anos antes pelo Tinder, com quem mantinha contato apenas online. Ele a convenceu a monitorar as redes sociais de Molly, passando informações sobre onde ela estava, mesmo depois de ser bloqueado. No dia 28 de junho, Molly postou no Instagram que iria ao Chip and Trades Pub, em Chatham, para uma noite com amigos. De alguma forma, ele ficou sabendo e apareceu no bar, acompanhado de outra mulher, talvez para provocar ciúmes. Passou a noite encarando Molly de longe, especialmente da área de fumantes, onde ela estava, mesmo sem fumar. Seus olhares eram tão intensos que Molly, inquieta, tentou se convencer de que era só uma coincidência. Mas o desconforto foi mais forte, e ela decidiu ir para casa mais cedo, sentindo-se observada. No dia seguinte, 29 de junho, a perseguição ficou ainda mais evidente. Ele se matriculou na mesma academia onde Molly trabalhava como recepcionista e treinava regularmente. Era uma manhã comum, e a academia estava quase vazia, mas lá estava ele, malhando ao lado dela, apenas 12 dias após o término. Molly ficou paralisada. Trocou 20 mensagens frenéticas com uma amiga pelo WhatsApp, descrevendo o que estava acontecendo e enviando uma foto dele, com as palavras: "Parece que estou sempre olhando por cima do ombro." Ela também avisou Joana, que imediatamente disse para ela sair de lá e ir para casa. Reunindo coragem, Molly o confrontou, perguntando diretamente se ele a estava seguindo e por que não estava no trabalho. Ele respondeu com frieza, dizendo apenas "não é da sua conta", antes de sair da academia. Mas não foi embora de verdade. Molly o viu no estacionamento, circulando lentamente em seu carro, como se estivesse esperando por ela. O medo que ela sentia agora era palpável, uma sombra que a acompanhava a cada passo. Na manhã de 29 de junho de 2017, o pesadelo de Molly chegou a um desfecho devastador. Por volta das 11 horas, no estacionamento do Chatham Dockside Outlet, ela entrou em seu carro após deixar a academia. Seu perseguidor, que a seguirá até ali, abandonou o próprio veículo e forçou a porta do carro dela, começando um ataque brutal. Molly lutou com todas as suas forças, arranhando, chutando e buzinando desesperadamente para chamar ajuda. Um transeunte, Benjamin Morton, viu a cena e tentou intervir, mas o chão escorregadio de sangue dificultava qualquer ação. Ele conseguiu apenas prender a perna do agressor com a porta do carro, mas não foi o suficiente. Outras pessoas no estacionamento testemunharam o horror, e a polícia foi acionada imediatamente. Jornalistas locais chegaram rápido, capturando imagens do suspeito ainda no local, com as roupas e mãos cobertas de sangue. Molly sofreu 75 facadas, com golpes na cabeça, peito e garganta, 45 deles desferidos mesmo depois que ela já não resistia mais, um sinal de uma violência que ia além da morte. Às 11h43, ela foi declarada morta. O agressor ficou no local, andando de um lado para outro, até a polícia chegar. Com uma calma assustadora, ele disse: "Ela está no carro, eu a matei." A faca usada no crime foi encontrada no assento do motorista, um testemunho mudo da tragédia que acabou com a vida de uma jovem tão cheia de luz. A investigação sobre a morte de Molly McLaren revelou um conjunto de evidências que ajudaram a esclarecer os eventos trágicos de 29 de junho de 2017. Entre as provas físicas, imagens de câmeras de segurança de 27 de junho foram cruciais. Elas mostraram o suspeito entrando em um supermercado Asda, onde comprou uma faca de cozinha com uma expressão calma, quase indiferente. No mesmo dia, ele foi filmado em uma loja Homebase adquirindo uma picareta, um item que levantou suspeitas sobre suas intenções. A faca encontrada na cena do crime, ainda no assento do motorista do carro de Molly, foi confirmada como a mesma comprada no Asda,
ligando diretamente o objeto ao ataque. Além disso, o agressor apresentava ferimentos nas mãos, cortes causados por escorregões no cabo da faca durante a violência, o que reforçava sua participação direta. Marcas visíveis no rosto dele, ranhuras profundas, também contavam a história da luta desesperada de Molly, que tentou se defender com todas as suas forças, deixando traços claros de sua resistência. As evidências digitais foram igualmente reveladoras. A polícia recuperou mensagens de WhatsApp enviadas por Molly minutos antes do ataque, enquanto ela ainda estava na academia. Nos textos, enviados para uma amiga e para sua mãe, Joana, ela descrevia o comportamento estranho do ex-namorado, que aparecerá para treinar ao lado dela. Em uma das mensagens, ela escreveu: "Parece que estou sempre olhando por cima do ombro", junto com uma foto dele, capturando o medo que a dominava. Essas conversas mostravam como Molly estava consciente do perigo iminente. Além disso, a investigação encontrou postagens difamatórias feitas por ele no Facebook após o término, onde acusava Molly de coisas falsas, como usar drogas, e marcava seus pais para maximizar a humilhação. Molly e sua família haviam arquivado essas publicações, que serviram como prova do assédio online que ela enfrentou. Outro detalhe importante veio de uma mulher que admitiu, durante a investigação, ter monitorado as redes sociais de Molly a pedido do ex-namorado. Ela passava informações sobre os lugares onde Molly estaria, como Shipping de Trades Pub e academia, permitindo que ele a seguisse mesmo após ser bloqueado. As testemunhas trouxeram vozes essenciais para o caso. Benjamin Morton, o transeunte que tentou intervir no estacionamento, descreveu o ataque como um frenesi de violência. Ele contou como correu para ajudar Molly, mas escorregava no sangue enquanto tentava segurar a perna do agressor com a porta do carro, uma imagem que ficou gravada em sua memória. Amigos e familiares de Molly, como sua amiga Melly e sua mãe, Joana, compartilharam relatos emocionados sobre o assédio que ela enfrentava. Eles descreveram como o ex-namorado tentava controlá-la, isolá-la de todos e continuava a perturbá-la mesmo após o término, criando um padrão claro de perseguição. Duas mulheres que já haviam namorado o suspeito também testemunharam. Uma delas, que o conheceu no verão de 2013, disse que, após o fim do relacionamento, ele a bombardeou com 25 ligações em uma única noite, enviou fotos dela tiradas sem permissão e mensagens assustadoras, como "vou voar até você e te afogar". Ela também encontrou os 4 pneus de seu carro cortados, um ato que atribuiu a ele. Outra ex-namorada, de maio de 2016, relatou um namoro curto, mas intenso, onde ele apareceu em seu apartamento às 2 horas da manhã, insistindo para entrar, e, em outra ocasião, cuspiu uma bebida nela em um bar, esperando por ela do lado de fora por horas. Ambas denunciaram esses incidentes à polícia na época, mas as autoridades não trataram as queixas como crimes graves, deixando suspeitos sem antecedentes registrados. A investigação também expôs falhas graves no trabalho policial. As queixas das ex-namoradas, feitas em regiões diferentes, Kent e Staffordshire, nunca foram conectadas, o que impediu que a polícia reconhecesse o suspeito como alguém com um histórico de perseguição. Mesmo após Molly e Joana registrarem um boletim de ocorrência em 22 de junho, e a polícia advertir o ex-namorado por telefone, ele continuou o assédio. Uma segunda ligação, em 27 de junho, também não resultou em ações mais firmes, como uma prisão preventiva, apesar de suas respostas desafiadoras, incluindo a frase "o pior ainda está por vir". A falta de comunicação entre as forças policiais e a demora em tratar o caso com a seriedade necessária permitiram que ele permanecesse livre, uma falha que mais tarde seria reconhecida como um erro crítico. Uma análise psiquiátrica trouxe mais clareza sobre o perfil do suspeito. A defesa tentou argumentar que ele sofria de um transtorno de personalidade que o tornava extremamente sensível à rejeição, resultado de traumas de infância, como o abandono por parte da mãe. Segundo eles, isso explicaria uma suposta perda de controle após o término com Molly. No entanto, um psiquiatra chamado pela promotoria discordou completamente. Após avaliar o suspeito, ele concluiu que o ataque foi cuidadosamente planejado, não um impulso descontrolado. O especialista também revelou que o diagnóstico de transtorno bipolar, mencionado pelo suspeito a Molly e outras mulheres, era falso, uma mentira usada para ganhar simpatia e manipular suas parceiras. Para o psiquiatra, não havia nenhuma condição mental que justificasse aliviar a responsabilidade do crime. Ele descreveu o suspeito como alguém com traços psicopáticos, mas plenamente consciente de seus atos. O julgamento começou em 23 de janeiro de 2018, no Tribunal da Coroa de Maidstone, com a galeria pública cheia de pessoas tocadas pela vida de Molly. Pela primeira vez, o nome do acusado, Joshua Stimpson, veio à tona como responsável pela tragédia. Ele se declarou não culpado de assassinato, alegando homicídio culposo por responsabilidade diminuída, apontando para problemas mentais. A promotoria, apoiada pelo psiquiatra, apresentou um caso sólido, descrevendo-o como alguém frio e calculista. Eles mostraram as imagens de câmeras da compra da faca e da picareta 2 dias antes, as mensagens de Molly expressando medo, e os testemunhos de Benjamin Morton, amigos, familiares e ex-namoradas,
que juntos revelaram um padrão de controle e perseguição. A confissão de Joshua na cena do crime, dita com calma, ela está no carro, eu a matei, e sua serenidade após o ataque foram destacadas como prova de sua intenção. A promotoria enfatizou a brutalidade, 75 facadas, 45 delas após Molly já estar morta, um ato descrito como vingança por ela ter terminado o relacionamento. Após 2 semanas de audiências, o júri levou apenas 4 horas para decidir, em fevereiro de 2018, que Joshua Stimpson era culpado de assassinato. A juíza, ao dar a sentença, chamou o crime de cruel, calculado e covarde, um castigo pela coragem de Molly em deixá-lo. Joshua foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 26 anos, com a possibilidade de nunca sair, dependendo de avaliações futuras. A verdade sobre o que aconteceu com Molly finalmente veio à tona, marcada por uma dor que nunca seria apagada. A tragédia que tirou a vida de Molly McLaren deixou cicatrizes profundas em sua família e comunidade, transformando a dor em uma luta por mudanças e pela preservação de sua memória. A notícia da morte de Molly chegou aos seus pais de forma cruel, antes mesmo de qualquer comunicado oficial. Joanna McLaren estava em casa quando viu postagens nas redes sociais e flashes na televisão falando sobre o assassinato no estacionamento do Chatham Dockside Outlet. O coração dela parou ao perceber que a vítima era sua filha. Naquele momento, ela enfrentou a tarefa devastadora de ligar para seu marido, Douglas, que estava a milhares de quilômetros de distância, trabalhando em um navio. A ligação, feita entre lágrimas e silêncios, foi descrita por Joanna como a mais difícil de sua vida, um instante em que o mundo deles desmoronou. A família, que sempre esteve tão unida, agora precisava enfrentar a ausência de Molly, uma perda que parecia impossível de suportar. O funeral de Molly foi um reflexo do impacto que ela teve em tantas vidas. Centenas de pessoas lotaram a cerimônia, trazendo flores, memórias e histórias de como a jovem de sorriso fácil as havia tocado. Amigos falaram sobre sua energia contagiante, professores destacaram sua dedicação, e familiares compartilharam momentos de carinho que agora eram tesouros guardados no coração. Cada discurso celebrava quem Molly era, uma filha amorosa, uma irmã leal, uma amiga que fazia o mundo melhor. Meses depois, Joanna e Douglas viveram outro momento agridoce ao comparecer à cerimônia de formatura da turma de Molly na Universidade de Kent. Em nome da filha, eles subiram ao palco para receber o diploma que ela estava tão perto de conquistar. Segurando o documento, sentiram orgulho misturado com uma tristeza imensa, sabendo que Molly deveria estar ali, sorrindo, pronta para o próximo capítulo de sua vida. Determinada a transformar a perda em algo positivo, a família criou a Fundação Molly McLaren, um projeto que refletia os valores da jovem. A fundação tinha 2 objetivos principais: arrecadar dinheiro para ajudar pessoas com transtornos alimentares, uma causa próxima ao coração de Molly por sua própria experiência com bulimia, e aumentar a conscientização sobre os perigos do stalking, algo que ela enfrentou nos últimos dias de sua vida. Durante o tempo em que esteve ativa, a fundação fez a diferença para muitas pessoas. Em parceria com a ONG Rewrite Your Story, conseguiu oferecer aconselhamento para 30 crianças que lutavam contra problemas de saúde mental, dando a elas apoio para reescreverem suas histórias, assim como Molly sempre incentivou. Apesar do impacto, a fundação acabou fechando anos depois, quando as doações começaram a diminuir, um golpe difícil para a família, que viu o projeto como uma extensão do legado da filha. Para manter a memória de Molly viva, Joanna e Douglas criaram uma tradição anual chamada Molly Fest. Todo ano, no dia do aniversário dela, amigos, familiares e até estranhos que conheceram sua história se reúnem para celebrar a vida que ela viveu. O evento é cheio de música, comida e atividades que lembram a energia vibrante de Molly, como caminhadas e momentos de reflexão sobre saúde e bem-estar. Além de ser uma homenagem, o Molly Fest também arrecada fundos para causas que ela apoiava, garantindo que sua generosidade continue inspirando. Cada edição traz risadas e lágrimas, uma forma de sentir Molly presente, mesmo que apenas em espírito, enquanto todos compartilham histórias sobre o impacto que ela deixou. Joanna e Douglas não se limitaram a honrar a filha, eles também se tornaram vozes por mudança. Profundamente abalados pelas falhas no sistema que não protegeram Molly, eles começaram a falar publicamente sobre o que deu errado. Criticaram abertamente a polícia de Kent por não ter levado a sério as denúncias de Molly sobre o assédio que sofreu nas semanas antes de sua morte. Eles apontaram que as autoridades não conectaram o caso dela a incidentes semelhantes relatados por outras mulheres, uma falha que poderia ter identificado o perigo mais cedo. Para os McLaren, a falta de comunicação entre as polícias de diferentes regiões, como Kent e Staffordshire, foi um erro grave que custou caro. Eles pediram reformas, como uma melhor troca de informações entre forças policiais e um tratamento mais sério para casos de stalking, para que outras famílias não passassem pela mesma dor. Suas palavras ecoaram em debates públicos, levando a discussões sobre como proteger vítimas de abusos, mesmo depois que um relacionamento acaba.